Shalom, bom dia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dia 26 dos nossos 40 dias com Jesus. Uma jornada de libertação e transformação de vida. Você que chegou até aqui, já saiba que você é vitorioso. Todos nós precisamos de libertação, todos nós precisamos de restauração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus. Aleluia, Jesus. Te adorando, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Shalom, bom dia. Pastora Maria, você pode enviar lá no grupo, por favor? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou deixar essa live gravada para depois vocês assistirem, meditarem mais um pouco. Mas vamos lá, porque hoje Deus tem algo poderoso para as nossas vidas. Dia 26 de 40 dias com Jesus. 40 dias de propósito, uma jornada de libertação e transformação para minha e para a sua vida. E nessa manhã, o texto base para essa mensagem vai estar lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Em nome de Jesus, que diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir pós mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a achará ou a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos anjos, dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Eu quero orar por você, por essa palavra. O tema para essa mensagem no dia 26, já passamos da metade do propósito. O tema hoje é o discípulo de Jesus que deve levar a sua cruz. E eu quero orar dentro dessa palavra para que o Espírito Santo venha falar ao meu e ao seu coração profundamente e nos despertar para um grande propósito. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu rendo graças a Ti, Senhor. Obrigada. Obrigada porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos confortado, nos fortalecido, nos auxiliado, nos direcionado, nos exortado. Pai, nós precisamos a todo momento do Teu cuidado, do Teu apoio, da Tua direção, Pai. E eu Te agradeço, porque cada um de nós temos uma cruz específica ou algo que nós passamos por algum momento, dificuldade e nos cansamos, mas nessa manhã, através da Sua palavra, o Senhor nos ensinará e nos instruirá, Pai, para que nós venhamos estar direcionados, fortalecidos, e então poderemos estar fazendo o Teu propósito, o Teu querer e a Tua vontade. Pai, dá força a quem não tem mais. Fortalece, Pai, os Teus filhos fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, que os Seus filhos venham entender o propósito do Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém enfermo que vai passar por essa live, se alguém doente, seja físico ou em qualquer outra área, em nome de Jesus, agora nós liberamos uma palavra de cura, seja curado agora em nome de Jesus, Pai. Se alguém precisa de libertação, nós liberamos uma palavra que todo demônio saia agora e que o Teu nome seja glorificado através de libertações e cura, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, fala conosco, é assim que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus, e você diga amém, amém, em nome de Jesus. Nós lemos o texto e Lucas vai deixar bem claro algumas coisas. Jesus está em um momento crucial do seu ministério, pouco antes desse discurso. E nós precisamos entender que Pedro, ele declarou Jesus um pouco antes desse texto.
Ele declarou que Jesus não era somente Jesus, mas o Cristo que foi profetizado pelos profetas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus está anunciando a sua morte pela primeira vez com seus discípulos. E os discípulos ainda esperavam um Messias político, né? Com toda a glória, com todo glamour, com toda a honra. Aqui Jesus quebra qualquer expectativa desse momento que os discípulos tinham criado. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos estavam crendo que ia encontrar aquele Jesus que por onde passava, por causa dos milagres, por causa da autoridade, ia ser honrado. E nesse texto, Jesus quebra todo o paradigma que esses discípulos tinham criado através dele. Que os discípulos estavam crendo. Jesus está aqui, mais uma vez, lembrando os discípulos que ele não veio para trazer glória para homens, mas sim um evangelho que nos liberta para a eternidade. Nós precisamos entender que lá em João, capítulo 18, versículo 36, abra comigo. João, capítulo 18, versículo 36 vai dizer: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus estava dizendo: olha, a expectativa de vocês, a visão de vocês está totalmente errada, porque eu não estou preparando vocês para esse momento, mas sim para a eternidade. Isaías 55, abra comigo. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Vai dizer assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os vossos pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jesus mais uma vez está dizendo: o reino de Deus não opera na logística humana. Eles estavam pensando sobre uma glória terrena. Eles queriam ser honrados por homens, ser bem recebidos por onde passava. Nós estamos falando de homens comuns, que foram tirados de coisas comuns, como eu e você. E muitas das vezes a gente acha que aceitar Jesus e ter uma vida com Jesus é ser honrado a todo momento. É entender que nós viveremos só o melhor dessa terra. E nessa manhã Jesus vem desconstruir de mim e de você egos humanos, desejos e vontades terrenas, para nos trazer o entendimento de que o reino dele não opera na minha e na sua mentalidade, na minha e na sua realidade. Lucas enfatiza que o discipulado é para todos. Se você for ler o texto e todo o livro de Lucas, Lucas a todo momento diz o quanto é importante ser discipulado, o quanto é importante e o custo é alto de ser discipulado, o quanto é importante estar no caminho do Senhor, mas que a cruz vem antes de qualquer glória, seja terrena ou espiritual. E nós precisamos entender que Lucas a todo momento está nos trazendo o direcionamento através dessa palavra. E ele vai dizer que nós devemos carregar a nossa cruz no dia a dia. Ele é o único que cita esse texto dessa forma. O discipulado é para todos. O custo é alto. A cruz vem antes de qualquer glória. Jesus está trazendo a intenção para nós entendermos a intenção desse texto. É que se você está servindo a Jesus, é importante você procurar pessoas que te discipulem, que te instrua. Por quê? Porque senão nós vamos viver um evangelho vago, um evangelho só de prosperidade, um evangelho só onde nós queremos coisas para nós e nós temos um Deus que nos fornece elas. E o evangelho verdadeiro não é baseado nisso. Atos. Abra comigo. João, Atos, Romanos, Atos. Atos, capítulo 14, versículo 22, vai dizer assim:
fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Qual é o problema da gente? A gente começa a servir a Deus e a gente acha que a gente só vai viver uma vida de prosperidade. Uma vida onde a gente vai ter tudo aquilo que a gente quer, uma vida onde a gente só vai receber coisas, uma vida onde tudo vai começar a ser mais fácil. Mas em Atos capítulo 14, versículo 22 vai dizer: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não importa o que nós passamos, o que importa é nós não perdermos a nossa salvação no meio do processo. Não importa qual a dificuldade que você passa na sua casa, na sua família, nas suas situações. Nessa manhã, Jesus está trazendo essa palavra para dizer para mim e para você: olha, mesmo tendo tribulações, o importante é não perder o meu reino. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 12, vai dizer: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está dizendo, segundo a carta aos Timóteo, para que nós viemos ter entendimento de que todos que querem viver piedosamente em Cristo, ou seja, viver diante da presença, da vontade do Senhor, do propósito do reino dele, vai padecer e ter perseguições. Evangelho verdadeiro não é aquele que nós somente estamos ali para receber bens materiais. Se nessa manhã você estava com essa ideia até hoje, nessa manhã Jesus está desconstruindo isso e trazendo em mim e você, não uma imposição do reino dele, mas um convite para minha e para tua alma, para minha e para tua vida. Se alguém quer vir após mim, ele está convidando a mim e a você. Quantos convites nós recebemos no mundo? Convites que vão nos levar à destruição, convites que vão nos levar à perseguição humana. E o Senhor está dizendo: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser acusados, vocês vão ser oprimidos, mas é para o meu reino que vocês irão. É para alcançar o reino de Deus. Eu e você estamos recebendo um convite de Jesus nessa manhã. Não uma imposição, ele não está nos obrigando. Servir a Jesus é opcional, é uma escolha minha e sua. É uma escolha diária. Apocalipse 3, versículo 20. Vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. É opção minha e sua abrir a porta. Recolher, receber o Senhor, honrar o Senhor. É sobre nós negarmos a nós mesmos. E o texto vai dizer sobre nós negarmos a nós. Negue-se a si mesmo. É uma renúncia total do nosso ego, do nosso egoísmo, da nossa vontade, da nossa vaidade. É uma renúncia total sobre coisas que nós não queremos abandonar quando nós estamos servindo a Jesus. É difícil, apóstola? É difícil. Quando eu fui para Jesus e Jesus começou a me exigir coisas, eu era tão religiosa que eu achava que tudo que Deus pedia para mim tinha que pedir para os outros. É sobre a identidade espiritual que nós recebemos e a direção que Ele nos dá. É uma renúncia, mas ela tem que ser total. Do quê? Do nosso ego. Da nossa vontade. Gálatas 2:20. Abra comigo. Vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o texto continua, e eu acho importante dizer isso. Se Cristo vive em mim e em você, por que as nossas práticas não condizem com o que Cristo nos ensina? Com o que Cristo nos direciona? Ontem eu citei sobre isso, sobre nós termos a capacidade de reconhecer aonde nós erramos. Onde nós temos que ter o entendimento de que se Cristo vive em mim, as minhas práticas já não podem ser as mesmas. As minhas decisões não podem ser baseadas na minha vontade, mas sim na vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, abra comigo.
capítulo 12. Versículo 1 vai dizer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras traduções vai dizer, apresentei-vos os corpos em Cristo, em sacrifício vivo. Nós precisamos ter a maturidade de que negar a nós mesmos é negar as nossas vontades carnais, mentais, costumes, desejos, vontades, prazeres. Nessa manhã, o Senhor não te oprime, mas Ele te conduz, Ele te convida a viver uma nova vida. O que eu acho incrível é que no texto Lucas vai deixar bem claro, tome cada dia a sua cruz. Porque cada dia eu e você morremos para um desejo. Cada dia eu e você morremos para uma vontade. É uma morte diária espiritualmente, dizendo para o corpo. A gente está dizendo ao nosso espírito, à nossa alma, olha, eu tenho que matar a minha carne, que quer pecar, que quer os desejos, que quer as vontades. É uma morte diária para nós. Cada dia nós morremos com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 31, vai dizer assim, dia após dia eu morro. A parte B do versículo vai dizer, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo assim, a essa carta aos Coríntios, cada dia eu morro. Olha que forte isso. É sobre nós morrermos todos os dias e escolhermos por prazer, por amor, pelo reino de Deus, matarmos os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 27, vai dizer assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. É eu e você que estamos querendo servir ao Senhor, mas não queremos carregar a cruz que o Senhor nos traz. Não queremos morrer todos os dias para viver para o reino de Deus. A gente prefere ficar apegados com coisas, com pessoas, com situações, com desejos, do que nos apegarmos à vontade do Senhor. Tome cada dia a sua cruz. Apóstolo, então tem dias que vão ser mais difíceis que os outros, vai. Mas lembre-se desse versículo, eu morro todos os dias. E todos os dias eu devo carregar a minha cruz. Um dia depois do outro. A Bíblia nos traz o entendimento sobre a palavra e vai dizer bem assim, que cada dia tem o seu mal. Então, tem dias que eu e você perdemos. Por que perdemos, apóstola? Porque tem dias que a gente vai dormir triste. Porque o dia não foi como nós gostaríamos. Mas a gente não pode perder a nossa alma, a nossa salvação, a nossa vida diante dele. O que eu acho incrível é que ele faz um convite para mim e para você. Ei, você que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, pegue ela dia após dia e me siga. E me siga. É ser uma vida de imitação, é ser uma vida temporária. Porque a gente quer servir a Deus agora quando vai tudo bem. Quando tudo começa a ficar difícil, a gente quer parar de servir a Deus. É uma vida sem imitação. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a negar a você e seguir a Jesus, você começa a viver uma vida como Cristo vivia. Uma vida direcionada, uma vida de transformação, uma vida de restauração.
Olha o que o texto vai dizer. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Vai dizer: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente diz que está em Cristo, mas a partir do momento que nós temos que fazer sacrifícios da nossa vontade, do nosso querer, ou sacrificar algo que ele te pede, a gente já não quer. Não quer servir a ele, não quer caminhar do lado dele. Eu repito, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus amava quem o perseguia. Jesus orava por aqueles que o caluniavam. Jesus perdoava quem maltratava ele. A Bíblia vai nos dizer que certa vez Jesus chegou em uma aldeia e foi rejeitado. E os discípulos olhou para Jesus e disse: quer que oramos e pedimos para que o fogo desça sobre aquela cidade e mate a todos? Olha o coração dos discípulos. E Jesus disse: não. Quando eu e você estamos irados, é onde nós vamos revelar o que carregamos em nosso caráter. Uma pessoa sem caráter quer amaldiçoar, quer brigar, quer discutir, quer ir tirar satisfação. Uma pessoa carnal, uma pessoa que não entende o que é reino de Deus. Aí, apóstola, eu sou crente, mas não sou besta, não sou trouxa, não sou boba. Não é sobre isso. É sobre nós carregarmos as características de Cristo. É sobre nós carregarmos a vida que Cristo tinha. É sobre nós entendermos que nós seremos perseguidos, caluniados, mas o importante é o reino dos céus está sendo propagado, porque nós não estamos construindo coisas para nós aqui, mas para o reino dos céus. Apóstolo, é fácil falar, você não sabe o que eu passo. Tá aí uma das minhas ovelhas, pastora Maria, caminha muito comigo. E ela sabe disso. Quantas vezes eu tinha tudo para expor, para criar situações. E Deus falava para mim: se cale, porque eu sou o Deus que julgo. A gente servir ao Senhor é a gente saber que está correto. É a gente saber que a gente tem a chance de fazer o que é melhor. É a gente saber que a nossa vontade pode ser feita. Mas a gente entender que a vontade de Deus, os caminhos dele são maiores, a vontade dele é melhor, o entendimento dele é melhor. E se a gente segue ao Senhor, a nossa vida tem que ser como a dele. João capítulo 12, no versículo 26, na parte A, vai dizer: se alguém me serve, siga-me. E seguir ao Senhor é rejeitar a nossa vontade. Quem quiser salvar a sua vida, olha que interessante quando Jesus cita isso através. O Lucas, ele vai citar isso no texto e ele diz assim: olha, aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz todos os dias, tem que me seguir, porque quem quiser salvar a sua vida, olha isso, vai ter que perder. Isso é sobre o reino. E o reino de Deus, a conta é diferente da nossa. No nosso dia a dia e na nossa vida, servir ao Senhor é ganhar. É isso que a gente aprende. Na maioria das igrejas, hoje em dia, é pregado esse tipo de evangelho. Aceita Jesus, porque quando você aceitar Jesus, a sua família vai servir a Ele. A sua casa vai ser uma bênção. E reino dos céus, a pregação sobre o reino dos céus, a pregação que Cristo pregava, é diferente. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la por amor de mim. Eu acho incrível que nós vivemos em um tempo onde as pessoas pegam as palavras da Bíblia, mas ela vira a seu favor, trazendo para si a vontade dela. Por exemplo, muitos pregadores, muitos líderes usam da palavra para coagir, manipular, ou trazer o desejo nas pessoas de depositar todo o dinheiro da sua vida dentro de uma igreja, em cima de um altar. Só que não é sobre isso. Sabe o que a Bíblia diz? E eu preciso parafrasear isso aqui para você entender algo. Você que estava fazendo até hoje errado. A Bíblia diz que se a gente for levar uma oferta na casa do Senhor, dizimar, abençoar, a gente deixa no altar a oferta.
Voltamos ao nosso irmão que nós tivemos um problema ou alguma situação. Liberamos uma palavra de perdão, nos acertamos e então podemos ofertar. Apóstola, por que os pastores não ensinam isso? Porque tem gente que não quer perdoar. E aí, se ele falar isso, a pessoa, além de não levar o dízimo ou a oferta, essa pessoa vai viver dessa forma dentro da igreja. Ela continua dizimando, ofertando e vai pro inferno, porque não consegue perdoar. E a Bíblia é bem clara que aquele que não perdoa também não é digno do perdão de Deus. Ele perdoou você, porque você não pode perdoar o seu irmão? Entenda bem, existem paradoxos aqui. E eu não estou dizendo que você é obrigada a conviver em um ambiente que te mata. Eu não estou dizendo que você é obrigada a aturar alguns tipos de situações. A convivência não é obrigatória. Mas nós, como filhos de Deus, entendemos que se nós perdoamos, há um certo nível de convivência. Há um certo nível de amor por aquela vida. Porque ela errou, mas é vida. Aquele que ama o Senhor, aquele que quiser salvar a sua vida, vai ter que perdê-la. Ou seja, você perde para você mesmo. Você perde de querer a sua vontade, de querer o seu querer. Filipenses capítulo 3, o versículo 7 a 8 vai dizer algumas palavras. Abra comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8 vai dizer assim: Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens obscenas no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos. Aí sabe o que a gente faz? Não, eu tô servindo a Jesus. Aí chega alguém na sua casa e fala: eu vou te contar uma coisa, fulano. Você tá sabendo que ciclano fez a fofoca? Aí a pessoa já mente, aí a pessoa já burla, aí a pessoa já... Que evangelho é esse que eu e você estamos vivendo? Que qualquer coisa nos faz sair do propósito? Que a gente não tem coragem de perder a nossa vida? Filipenses deixa bem claro e diz: mas o que era ganho para mim, eu reputei a perca por Cristo. Sabe? Quando eu e você estamos aí tendo uma empresa onde nós sonegamos impostos, onde nós mentimos para ter benefício, onde nós enganamos pessoas. É Deus falando para mim e para você que nós, quando aceitamos a Ele e queremos viver uma vida em santidade, uma vida direcionada pelo Senhor, nós não podemos carregar esse tipo de coisa. Foi lido aqui, eu vou ler de novo. Não pode carregar ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens obscenas. Aí eu aceitei Jesus, mas eu só fico fazendo piada e falando besteira. Ué, cadê as suas características de servo, de filho? 1 João, capítulo 2, o versículo 15 ao versículo 17. Abra comigo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mas sabe o que nós fazemos? Nós queremos amar as coisas do mundo. Por quê? Porque é prazeroso. Mas é um prazer momentâneo, onde quando eu e você chegamos na nossa casa, encontramos a realidade que vivemos novamente. Aquele que se envergonha do Senhor é um posicionamento firme que nós devemos ter aqui. É um posicionamento sobre as coisas do reino de Deus, sobre a nossa vida diária.
Romanos capítulo 1, no versículo 16, na parte A, vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Será que aonde você vai as pessoas sabem que você é cristã? Sabe que você é cristão? Sabe que você carrega o selo e a marca de Cristo? Será que as pessoas reconhecem a Cristo através de você? Será que as pessoas aqui reconhecem a Cristo através de mim? Será que o meu esposo, o seu esposo, pode olhar e ver que você é um homem e uma mulher de Deus? O seu esposo, a sua esposa? Será que eles veem na minha e na sua conduta diária transformação? 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8, na parte A, vai dizer: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Ele morreu por amor a mim e a você. E muitas das vezes a gente tem medo de se impor. A gente vê todo mundo fazendo chacota, brincando, a gente se envolve no meio. A gente vê todo mundo falando mal de alguém, a gente se envolve no meio. A gente vê as pessoas mentir e a gente ainda ajuda, porque fica com vergonha de falar: é mentira. A pessoa mente perto de nós, nós sabemos que é mentira. E a gente fala: então. Né? E tá ali Jesus olhando para mim e para você, reprovando a minha e a sua prática. Tá dizendo: aquele que se envergonha de mim. Eu e você, nós não temos o poder de nos envergonhar. E não devemos nos envergonhar daquilo que o Senhor fez por nós. Ele morreu por mim e por você. Ele deu a vida dele por mim e por você. Olha o que a Bíblia diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesmo ou perder a sua alma. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Eu e você estamos trocando a presença do Senhor por medo de alguém nos excluir de algo. Nós disfarçamos a nossa falta de lealdade à presença do Senhor com medo e vergonha. A realidade espiritual desse texto é sobre nós não nos envergonharmos do testemunho que o Senhor fez por nós. Ele foi, morreu, pagou um preço por mim e por você. Lucas capítulo 17, versículo 21 vai dizer: o reino de Deus está entre vós. Romanos 14, 17 vai dizer: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não está falando sobre coisas materiais. Só que eu e você estamos vivendo em uma época onde é mais fácil as pessoas para trazer outras para Jesus dizer: não, mas se você for para Jesus, Deus vai te dar tudo o que você quer. Tudo que você sonhou. A sua família, o seu marido, nanana. E Deus faz. Deus faz milagres, mas não é uma troca. Tá aqui a pastora Maria que não me deixa mentir. Quando alguém aceitava Jesus na nossa igreja, a igreja inteira gritava: primeiro vai piorar. Evangelho verdadeiro é assim. No outro dia, Satanás vai bater lá na porta da sua casa, requerendo as coisas que um dia ele te permitiu ter, requerendo coisas, ilegalidades. Geralmente, quando nós aceitamos Jesus, Jesus precisa nos trazer a visão daquilo que estava errado. Então, a gente começa a enxergar toda a sujeira que havia na nossa vida. Eu não me envergonho de carregar um testemunho diante de Deus. Mas na minha juventude, eu fui uma mulher promíscua. Eu carregava um espírito de prostituição na minha vida. E quando eu fui para Jesus, eu aprendi o que era ser amada e amar. E amor não é baseado em sexo, não é baseado em coisas, mas no amor que Ele tem a nos oferecer. Ter uma vida com Jesus é sermos rejeitados por pessoas, mas ser acolhidos por Ele. É sermos abandonados, mas termos Ele do nosso lado.
É sobre pessoas olhar para nós e dizer: eu não te reconheço. Mas dizer: agora eu entendo por que você serve ao Senhor. Evangelho verdadeiro é quando nós renunciamos à nossa vontade para viver a vontade de Deus. Eu glorifico ao Senhor porque um dia Ele viu graça na minha vida. Ele me tirou dos vícios, Ele me tirou da prostituição. Ele me deu um caráter espiritual. Ele me ensinou o que era honrar a minha família. O que era amar os meus filhos. O que era amar vidas. O que era perdoar. Apóstolo, você está falando isso porque você não sabe o que eu passo. Entenda. Uma pessoa que passou por qualquer tipo de abuso, coisa terrível é perdoar. Uma pessoa que passou por abandonos, agressões. Eu vivi tudo isso. E eu sou a prova viva de que Jesus, quando entra na sua vida e você permite que Ele faça morada em você, Ele traz luz em todas as áreas da minha e da sua vida. E nos ensina a ter uma vida verdadeira diante da presença dEle. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, não é viver bem, comer do bom e do melhor e querer viver tudo o que nós queremos viver. É sobre paz. É sobre uma alegria que mesmo quando nos falta algo, não nos falta a presença dEle que nos alegra. É sobre nós termos alegria no Espírito Santo, de saber que nós estamos caminhando para a eternidade. Ou seja, eu preciso citar algumas coisas. Quando o texto fala sobre nós negarmos, está falando sobre nós rejeitarmos completamente as nossas práticas. Tito, capítulo 2, versículo 12, vai dizer: renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Quando o texto fala sobre cruz, é sobre um instrumento de morte, não sobre um instrumento de fé, mas de morte. Morte humana. Morte das nossas características, vontades e desejos. Colossenses capítulo 2, versículo 14, na parte A vai dizer: havendo riscado a cédula, pecado que havia sobre nós, cravando-a na cruz. É sobre nós entendermos que quando nós carregamos a cruz, nós estamos matando a nossa carne e dizendo todos os dias: eu escolhi servir o reino de Deus. Quando o texto fala sobre vida, está falando sobre a nossa alma, sobre a nossa identidade. Mateus capítulo 10, versículo 39 vai dizer: quem acha sua vida, perdê-la. Quem perde por amor a Cristo, vai encontrá-la. Quando o texto fala sobre seguir, está falando sobre um caminho contínuo. A gente não para. A gente não estaciona. A gente não desvia. A gente converte. Que a gente muda de direção quando a gente conhece Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje, quando eu olho para o meu passado, talvez já era para mim ter sido morta, talvez era para mim ser a pessoa mais terrível, ruim, amargurada. E quem convive comigo sabe que se tem uma coisa que eu carrego em meu coração é o amor por vidas. Nós precisamos carregar a essência que Cristo carregava. Os avivamentos que Cristo tem trazido sobre a terra é sobre arrependimento genuíno. É sobre nós carregarmos a conversão da nossa vida. A transformação verdadeira. Isso é evangelho. Mateus capítulo 10, abra comigo. Versículo 38 vai dizer: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha tudo que Jesus fez por nós. Como podemos dizer que nós não podemos carregar coisas, situações
falhas, eficiências, rejeitar a nossa carne todos os dias. Eu não tenho coragem de viver nesse mundo e perder o Jesus que um dia me amou. Quando eu era mais jovem, eu era muito carente. E eu achava que nada no mundo supriria essa falta de amor que eu carregava. Aí, Jesus me amou primeiro. E ele me fez sentir o que era ser amada como filha. E nessa manhã o Espírito Santo me induz a dizer a você: seja amada. Ele também te aceita. Ele te amou primeiro. Quem não toma a sua cruz, quem não aceita rejeitar as suas vontades e não o segue, não é digno ser filho. Marcos capítulo 10, versículo 21. Abra comigo. Aleluia, Jesus. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O discipulado envolve em nós renúncia. É uma renúncia que também nos obriga a viver na prática isso. Pegue tudo aquilo hoje da sua vida que te afasta do propósito, que te afasta da cruz, que te afasta de Jesus e volte para Ele. Se desfaça disso. Abra mão disso. Ai, apóstolo, eu não consigo perdoar. Em nome de Jesus, que você consiga perdoar a partir de hoje. Apóstolo, eu não consigo ter uma vida com Jesus porque o vício, porque isso, porque aquilo. Abra mão disso. Encontre em Jesus a força que te faltava. Dê o primeiro passo e Ele colocará o chão embaixo dos seus pés. É assim que foi na minha vida e é assim que será na sua também. Uma vez que nós aprendemos o que é ser discipulado, assim como Jesus discipulou os seus discípulos, assim como Jesus nos discipula através da sua palavra, nós aprendemos que a renúncia tem que vir na prática. Não adianta eu e você falar que servimos ao Senhor se a gente sequer quer renunciar os vícios e as práticas que nós carregamos. Josué capítulo 24, no versículo 15, vai dizer em um trecho assim: escolhei hoje a quem você serve. Escolha para a sua vida. E se eu sirvo a Jesus, as velhas práticas já não fazem parte mais do meu dia a dia, da minha vida. Ai, eu me irava tanto. Então você não pode se irar mais. Ai, mas me estressa. Tem que aprender a não ser estressada. É difícil servir ao Senhor. É difícil servir ao Senhor. Vai doer em mim e em você. Hebreus capítulo 3, no versículo 15 vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Repita comigo, diga: eu me nego. Eu tomo a minha cruz. Eu pertenço a Cristo. Isso é evangelho verdadeiro. É quando nós aprendemos a negar a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas práticas. Quando nós aprendemos a tomar a nossa cruz todos os dias. E quando nós declaramos que nós pertencemos a Cristo e Ele a nós. Tiago, capítulo 1, versículo 22 vai dizer: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não é sobre nós ouvirmos, é sobre nós carregarmos na prática o evangelho verdadeiro. Lucas capítulo 6, versículo 46 vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nós sabemos que a palavra nos instrui. Sabemos que a palavra nos direciona.
Mas será que eu e você seguimos o que a palavra diz? Será que eu e você temos a capacidade de levar a nossa cruz e viver com a nossa cruz? Viver na obediência, viver na santidade, viver na renúncia, viver na nossa fidelidade com Deus? Será que você tem coragem de obedecer, ter uma vida com santidade, ter uma vida de renúncia, ter uma vida de fidelidade? Será que eu e você estamos dispostos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós? As partes boas, mas também as ruins. Versículo 27 vai dizer: verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Eu e você não temos que estar preocupados com coisas daqui, porque para onde nós vamos, terá tudo o que nós precisamos. Receba nessa manhã, não uma intimação, mas um convite de Jesus, dizendo para mim e para você: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Eu quero orar por você. E em nome de Jesus, que você renuncie nessa manhã todo ego, toda vontade, todo orgulho, tudo aquilo que te dói, porque mesmo o que nos dói é o que nós devemos entregar aos pés da cruz. Nós devemos colocar hoje diante de Jesus todas as nossas deficiências, todas as nossas dificuldades, para que Ele nos ajude, nos dê força e nos ensine a caminhar com Ele, recebendo dele todas as direções para ter uma vida verdadeira. O reino de Deus está próximo e eu e você temos que estar preparados para entrar no reino dos céus. Senhor, eu te louvo e te engrandeço nessa manhã, Pai. Eu peço que os teus filhos, assim como eu, Pai, renunciem todo ego, todo orgulho, toda soberba, toda vaidade. Senhor, todo pecado, tudo que nos acarreta e que nos leva para longe da sua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por mim e pelos teus filhos. E eu peço a ti, Senhor, nos ensina, nos ajuda, nos dê força todos os dias para rejeitar as nossas vontades e que cada dia nós carreguemos a nossa cruz até que o Senhor venha. Uma vida transformada, uma vida de libertação diante da tua presença. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Lembre-se, aquele que perder a sua vida, achará. É tempo de encontrar a nossa vida aos pés de Jesus. Shalom, shalom. Tenha um ótimo dia e que Deus abençoe você.